Falar sobre o momento da sentença pronunciada contra os presidentes árabes não se limita a numa sala de tribunal, nem a palavras ditadas por um juiz do alto de sua tribuna. Vai além disso, tornando-se um marco que condensa toda uma história de conflito entre a lei, a política e a memória coletiva. São momentos que não foram registrados apenas nos livros da justiça, mas que fizeram tremer as ruas árabes e se transformaram em matéria midiática transmitida repetidamente nas telas, entre quem vê nelas uma vitória da justiça e quem as descreve como a justiça dos vencedores. Da sala de julgamento de Saddam Hussein, em Bagdá, ao recinto de vidro que reuniu Hosni Mubarak no Cairo. Das sentenças à revelia na Tunísia contra Zine El Abidine Ben Ali e Monsef Marzouki, passando pelos dossiês de corrupção que cercaram Omar al-Bashir em Khartoum e as pesadas condenações de prisão contra Mohamed Ould Abdel Aziz em Nouakchott, e até os processos contra Ahmed Abdallah Sambi nas Comores, encontramos diante de nós um arquivo árabe entrelaçado, no qual a lei se mistura com a política e a justiça se cruza com a narrativa mediática. Neste vídeo, levaremos vocês numa viagem detalhada entre as salas dos tribunais e o eco das ruas, entre os bastidores dos casos e as vozes dos juízes, para entendermos como um único momento se transformou num acontecimento capaz de redefinir a imagem do ex-presidente, a memória da nação e a narrativa da história. Fiquem conosco até o fim e não se esqueçam de apoiar o vídeo com um like e inscrever-se no canal para receber todas as novidades. O momento da leitura da sentença contra o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein não foi apenas um evento judicial passageiro, mas uma cena em que a simbologia visual e linguística se condensou ao máximo. Um juiz pronunciando um veredito histórico e um acusado que um dia esteve no topo do poder agarrando-se ao discurso de proteger o Iraque. Nesse ponto específico, cruzaram-se as trajetórias da lei com seus procedimentos, da política com seus equilíbrios e da memória coletiva, que continuará a evocar essa cena em imagens e registros inesquecíveis. Em 5 de novembro de 2006, o Tribunal Criminal iraquiano anunciou a sentença de morte por enforcamento de Saddam Hussein, no caso de Dujail, relacionado ao assassinato de 148 pessoas em 1982. Não tardou muito. Em 26 de dezembro, a sentença foi confirmada em instância de apelação, e sua execução ocorreu rapidamente, na madrugada de 30 de dezembro de 2006. Com essa sucessão acelerada de eventos, o julgamento tornou-se um dos processos criminais mais rápidos já aplicados a um presidente árabe. A cena dentro da sala era excepcional. Um tribunal lotado, uma jaula metálica, rostos tensos e Saddam com feições firmes e voz irredutível. Ele recusou a cobertura do rosto nos instantes finais e insistiu em caminhar rumo à corda com firmeza, como se estivesse entrando em uma nova batalha. Suas últimas palavras, Allahu Akbar, morte aos persas, morte aos americanos, ecoaram em voz alta, conferindo ao momento um caráter quase teatral que permanecerá gravado na memória coletiva. O próprio momento da execução gerou grande controvérsia. A escolha do primeiro dia do Eid al-Adha para aplicar a pena provocou críticas significativas, mas autoridades iraquianas afirmaram que a lei não proibia a execução em feriados, dizendo que não há texto que impeça o cumprimento da sentença em dias festivos. Esse detalhe intensificou a polêmica, fazendo parecer que a política desejava transformar a execução em uma mensagem simbólica, além de um mero cumprimento de decisão judicial. As opiniões se dividiram de forma acentuada. Um grupo considerou a sentença uma vitória da justiça após décadas de governo severo. Outros a viram como exemplo da justiça dos vencedores.
especialmente diante das críticas de organizações de direitos humanos que afirmaram que o julgamento carecia de todas as garantias de um processo justo. Entre essas posições, o momento da leitura da sentença consolidou-se como um ícone visual e um acontecimento constantemente reexibido pela mídia. Até hoje, é comum rever o vídeo completo do anúncio da sentença de Saddam Hussein, como um testemunho vivo de uma época que não se repetirá. Após a queda do regime de Zine El Abidine Ben Ali, durante a Revolução de 2011, a Tunísia entrou numa fase de justiça transicional que carregava grandes promessas, mas que logo esbarrou numa realidade política e jurídica complexa. Os tribunais tunisianos emitiram uma série de sentenças à revelia contra o presidente que havia fugido para a Arábia Saudita, sendo as mais importantes em junho e julho de 2012, quando ele foi condenado à prisão perpétua em casos relacionados às vítimas da Revolução, além de uma pena de 20 anos em processos ligados à incitação à violência. Apesar do peso dessas sentenças, sua execução permaneceu impossível, já que o acusado não estava presente em território tunisiano. Isso transformou aquele momento numa imagem clara da lacuna entre a justiça declarada nos comunicados oficiais dos tribunais e a justiça executada, que nunca se concretizou. Enquanto o Estado buscava, por meio desses julgamentos, reafirmar seu compromisso em responsabilizar aqueles envolvidos no derramamento de sangue dos tunisianos durante a Revolução, a ausência de Ben Ali no país fazia com que essas condenações assumissem um caráter mais simbólico do que efetivamente punitivo. Essa diferença entre o veredito no papel e sua execução prática deixou um forte impacto na consciência coletiva tunisiana. Para alguns, o simples fato de Ben Ali ter recebido uma sentença de prisão perpétua representava um marco simbólico importante na história dos julgamentos pós-revolução na Tunísia. Para outros, as sentenças à revelia pouco significavam enquanto não fossem efetivamente aplicadas. Continuamos na Tunísia, onde o nome de Moncef Marzouki permanece no centro da tempestade política e judicial. O ex-presidente, que assumiu o poder após a Revolução de 2011, encontrou-se anos depois diante de uma série de sentenças à revelia que não representavam apenas documentos judiciais, mas sim um reflexo da intensidade da polarização política no país. Em dezembro de 2021, foi emitida a primeira sentença à revelia contra ele, 4 anos de prisão por atentar contra a segurança do Estado, num passo considerado por muitos como o início de uma nova fase de conflito entre o governo e a oposição. A decisão não estava desligada do clima político tenso da época, vindo acompanhada do reforço do discurso oficial sobre a proteção da segurança nacional, diante do que foi descrito como incitação externa. Mas o processo não parou por aí. Em fevereiro de 2024, os tribunais voltaram a emitir uma nova sentença à revelia, desta vez de 8 anos de prisão. Assim, o peso do caso se intensificou, transformando Marzouki numa das figuras mais proeminentes a enfrentar duras condenações impostas pela justiça tunisiana, enquanto seus apoiadores afirmam que se trata de um caso de motivação política destinado a marginalizar vozes opositoras. A seguir, veio o momento mais impactante, em junho de 2025, quando o tribunal anunciou uma terceira sentença à revelia, condenando Marzouki a 22 anos de prisão. Com isso, as decisões foram se acumulando de forma claramente ascendente, dando a impressão de que se tratava de uma expressão da profundidade da ruptura entre a visão das autoridades, que consideram o caso uma questão de soberania e segurança, e a posição da oposição, que vê nessas sentenças a consolidação do uso do judiciário como arma no conflito político. Em 9 de maio de 2015, o Egito testemunhou um dos momentos mais marcantes de sua história judicial recente, quando o juiz leu a sentença que condenou
o ex-presidente Hosni Mubarak e seus filhos, Alaa e Gamal, a 3 anos de prisão no caso dos palácios presidenciais. Mubarak foi acusado de desviar fundos públicos e utilizá-los em obras relacionadas às suas propriedades particulares, algo que o tribunal considerou um desperdício de dinheiro público que exigia punição. A cena dentro da sala do tribunal era carregada de simbolismo. Fileiras repletas de jornalistas e advogados, lentes de câmeras fixadas no recinto de vidro, e um ex-presidente com traços marcados pelo tempo, mas mantendo uma postura calma e firme no momento da leitura da sentença. Suas expressões permaneceram silenciosas, enquanto a sala se agitava com murmúrios e comentários, como se toda a sociedade estivesse dividida entre aqueles que viam a condenação como um acerto de contas, há muito esperado, e os que a encaravam como uma punição incapaz de apagar o legado de seus longos anos no poder. Mas essa condenação foi apenas parte de um percurso judicial muito mais complexo. Em 2 de março de 2017, a Corte de Cassação, a mais alta instância judicial do Egito, anunciou sua decisão final, absolvendo Hosni Mubarak das acusações relacionadas ao assassinato de manifestantes durante a Revolução de 25 de janeiro de 2011. A decisão encerrou um processo que durou anos e que incluiu sessões sucessivas, acompanhadas tanto pelas famílias das vítimas quanto pelos apoiadores de Mubarak. A absolvição não passou despercebida. Ela representou uma mensagem dupla. Por um lado, Mubarak havia sido condenado pelo caso de desvio de fundos públicos. Por outro, saiu absolvido do caso ligado diretamente ao derramamento de sangue associado à memória da Revolução Egípcia. Essa dualidade foi mais do que uma simples sequência de fatos jurídicos. Tornou-se um espelho refletindo a divisão da sociedade egípcia. Para alguns, a decisão evidenciava que a justiça havia sido politizada e inclinada a favor de figuras do antigo regime. Para outros, mostrou que o judiciário havia comprovado sua independência e reafirmado o princípio do Estado de Direito. Em 23 de outubro de 2016, o caso dos eventos de Itihadiyah chegou à sua etapa final quando a Corte de Cassação confirmou a sentença de 20 anos de prisão contra o ex-presidente Mohamed Morsi. O caso, relacionado aos confrontos ocorridos no Palácio de Itihadiyah em dezembro de 2012, incluía acusações de violência e detenção de manifestantes, enquanto a acusação de homicídio premeditado foi descartada, resultando em uma pena de prisão rigorosa. Esse momento pareceu representar um capítulo decisivo na relação entre o Estado egípcio e a Irmandade muçulmana. A sentença foi emitida em um clima político tenso, marcado por amplas críticas às políticas de Morsi durante seu período no poder e às medidas que tomou, medidas que grande parte dos egípcios consideravam uma ameaça às instituições do Estado. Surgiram, então, numerosos questionamentos sobre o papel da Irmandade na condução do governo e sobre o possível envolvimento do grupo nos episódios de violência política que o país vivia naquela época. Enquanto seus apoiadores defendiam sua inocência, muitos consideraram que o julgamento expôs o fracasso da experiência política da Irmandade quando testada no poder e que sua queda não foi um evento repentino, mas o resultado de erros acumulados que colocaram o Estado em um confronto aberto com uma organização que gerava controvérsia tanto interna quanto regionalmente. No entanto, a história não terminou apenas com a sentença judicial. Em junho de 2019, durante outra sessão de julgamento, Morsi desmaiou dentro da caixa de vidro após solicitar a palavra e morreu ali mesmo, no tribunal. Em 14 de dezembro de 2019, repercutiu amplamente a notícia da condenação do presidente sudanês, deposto Omar al-Bashir, por corrupção, após a descoberta de grandes quantias de dinheiro em sua residência, incluindo milhões de dólares, euros e libras sudanesas. O tribunal determinou que ele fosse enviado a uma instituição correcional por 2 anos, devido à sua idade avançada,
além da apreensão dos valores encontrados. A pena não foi longa, mas foi vista como um forte sinal simbólico de que a era da imunidade absoluta do chefe de Estado havia chegado ao fim e de que o judiciário sudanês estava finalmente disposto a abrir antigos arquivos. Essa condenação, porém, foi apenas o início de um processo de justiça mais extenso. O caso do golpe de 1989 permanece pendente, processo no qual Bashir e vários altos oficiais são acusados de derrubar a ordem constitucional e chegar ao poder por meio de um golpe militar. Paralelamente, surgem dossiês muito mais pesados e complexos. Os crimes de Darfur, pelos quais o Tribunal Penal Internacional acusa Bashir de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, tornando-o o primeiro presidente no mundo a ser alvo de um mandado de prisão internacional, enquanto ainda estava no cargo. No entanto, o caminho rumo à justiça tem sido tortuoso. O cenário político no Sudão, após a queda de Bashir, permaneceu instável, marcado por uma transição frágil e sucessivos golpes, o que tornou a execução de qualquer sentença ou a entrega de Bashir ao Tribunal Internacional um processo complexo, guiado mais pelos cálculos das forças políticas e militares do que pelas normas jurídicas. Embora seu julgamento por corrupção tenha dado aos sudaneses uma sensação inicial de que uma nova era havia começado, a justiça transicional no Sudão segue presa entre a ambição e a realidade, entre um tribunal local que reconhece uma condenação parcial e processos internacionais que ameaçam reabrir completamente as portas do passado. Em 28 de novembro de 2022, as Ilhas Comores viveram um dos momentos políticos e judiciais mais controversos de sua história recente, quando o Tribunal de Segurança do Estado condenou o ex-presidente Ahmed Abdallah Mohamed Sambi à prisão perpétua. O caso, conhecido na mídia como o Caso dos Passaportes, envolveu acusações de venda de passaportes comorianos a não-cidadãos dentro de um programa de naturalização polêmico, algo que as autoridades consideraram equivalente à alta traição e uma ameaça direta à segurança nacional. O que tornou essa sentença excepcional não foi apenas sua severidade, mas também a natureza do tribunal que a emitiu. O Tribunal de Segurança do Estado nas Comores é classificado como uma instância especial, cujas decisões não permitem apelação ou contestação. Isso abriu caminho para uma onda de críticas de organizações de direitos humanos, que argumentaram que o julgamento careceu das garantias fundamentais para assegurar justiça. Para muitos especialistas e entidades jurídicas, negar ao réu o direito de recorrer enfraquece a legitimidade da sentença. Outros, porém, defenderam que a gravidade das acusações justificava medidas firmes, mesmo que parecessem duras. No plano político, a decisão deixou um impacto profundo na consciência coletiva da população comoriana. O pequeno país, raramente presente no foco da atenção internacional, viu-se repentinamente no centro das discussões ao julgar um ex-presidente por alta traição. Pela primeira vez, apresentou-se um cenário em que o direito e a política se misturaram de forma evidente. Um ex-chefe de Estado condenado à prisão perpétua irrevogável. E um povo dividido entre aqueles que enxergaram a sentença como uma mensagem firme contra a corrupção e a traição, e aqueles que a consideraram um instrumento político para ajustar contas. No encerramento, os julgamentos dos presidentes árabes nunca foram apenas processos legais registrados nos arquivos dos tribunais. Foram marcos políticos e históricos que moldaram a consciência das nações e sua memória coletiva. Cada sentença foi mais que uma simples decisão judicial. Foi uma mensagem política e simbólica profunda, destinada a permanecer gravada como um ponto de virada e um momento extraordinário que dificilmente se repetirá na história do mundo árabe. E assim, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não deixem de acompanhar as próximas publicações, assinando o canal e ativando o sininho para receber todas as novidades.